Olá, gente, boa noite. Vou aguardar vocês entrarem, chegarem para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre birras infantis. Olá, Giane, seja bem-vinda. Já vamos começar. Vamos só aguardar o pessoal aqui do YouTube entrar. Oi, Ana, boa noite. Gente, resolvi hoje fazer essa live. Tava conversando com uma mãe por direct no Instagram e ela tava me pedindo justamente sobre isso, sobre como lidar com as birras das crianças. Não sei se eu consigo compartilhar com vocês aqui a pergunta que ela me fez. Ó, ela me falou, eu acho que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Alguém comenta aí comigo se deu pra ver, ó. A figurinha de pergunta dela era: criança de 1 ano e 8 meses, o que fazer quando fica irritada com algo que não dá certo? Então, essa mãe me fez essa pergunta hoje e eu resolvi trazer ela para vocês porque é algo que todos nós passamos com crianças pequenas, certo? Quem nunca teve uma crise de emoções de uma criança e não soube como lidar? Então, por isso que nós vamos falar hoje. Depois, no finalzinho, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e respostas, tá bom? Tem aí no botãozinho do Instagram, quem tá pelo Insta pode mandar para mim as perguntas, que daí depois eu respondo. Vou tirar um tempinho aqui para responder também, tá bom? Eu separei aqui um conteúdo hoje pra gente conversar. Separei alguns temas importantes. Primeiro, é interessante a gente definir o que é birra. Então, sobre o que nós estamos dizendo agora? Birras são aquelas crises, aqueles surtos emocionais que as crianças apresentam principalmente nos primeiros anos de vida. Eu diria assim que são os primeiros 4 anos de vida os mais intensos. Com 5 anos elas ainda acontecem, com 6 anos já são raras e dos 7, 8 em diante elas já são bem esporádicas, mas podem vir a acontecer. Vamos ilustrar uma situação aqui? Vou contar um caso para vocês de hoje, que aconteceu hoje aqui comigo em casa. Hoje de manhã, a Helena ficou muito brava. Você sabe, minha Helena é minha filha de 3 anos, ela tá no auge dessas fases todas de birras, né? Então já passei com a mais velha, passei com a do meio e agora eu tô na fase da Helena também, né? Então hoje ela tinha me pedido algo de manhã, nem lembro exatamente o que era, acho que ela me pediu para fazer alguma coisa e eu não deixei, porque eu tava fazendo almoço naquela hora, e ela me perguntou e eu disse não. E sabe que para uma criança de 3 anos, lidar com a frustração do não é algo terrível, né? Algo muito dramático, nossa, para eles é um terror. Então ela começou a ter aquele ataque de nervosismo. Ela ficou irritada, ficou estressada e saiu brava, foi pra lá e começou a jogar as coisas no chão, né? Eu dei um tempinho, fingi que não tava vendo, sabia que ela tava bem brava, dei um espacinho pra ela tentar se acalmar. Aí ela veio aqui na sala, jogou tudo que tava em cima do sofá no chão e pegou um trabalhinho que a Fernanda tava fazendo. A Fer desde ontem tava construindo, ela adora fazer artesanatos, essas coisas, ela estava construindo um teatrinho de fantoches de papel com uma caixa de sapato, né? Então fazendo assim todo o teatrinho ali. E a Helena foi lá, pegou a caixinha de sapato que a Fer ficou ontem o dia inteiro trabalhando nela, jogou no chão, pisou em cima, tava brava e começou a gritar e pisou em cima daquela caixa. Na hora que a Fernanda escutou aquilo, ela veio, eu vim atrás também, quando eu percebi que ela estava fazendo alguma coisa, né, que estava aprontando, eu vim atrás também, e quando eu cheguei já era tarde demais, ela já tinha destruído a caixinha da Fernanda, a Fernanda já estava chorando, aí brigou com ela estava chorando também, e foi aquele escândalo. Então, o que foi essa situação? Por que a Helena fez isso? Ela queria também a caixinha lá dos fantoches, ela também estava esperando por aquilo, né? Ela também estava querendo ver o que ia acontecer, né, naqueles fantochinhos. Mas ela estava tão brava naquela hora que ela foi lá e jogou no chão e pisou em cima e estava tomada de emoção. Então, isso é uma crise típica de birra, né, de uma criança de 3 anos.
Então as crianças de 2 para 3 anos estão no auge das birras. Por isso até que existe um termo, você já deve ter ouvido falar, que é o Terrible Two. Já ouviram falar disso já? Vai comentando aí pra mim, quem já ouviu falar desse termo aí, me conta. O Terrible Two é um termo em inglês para explicar essa fase dos terríveis 2 anos em inglês, né? Lógico, não é que sejam terríveis, mas é que tem comportamentos da criança por volta dos 2, 3 anos que realmente são complicados da gente lidar, né? Emocionalmente a criança se deixa levar por emoções tão intensas que elas tem comportamentos às vezes bem complicados. Então, esse da Helena hoje foi hoje. Então, só contei isso pra vocês pra gente entender certinho do que eu tô falando. O que é a birra? É isso. Então, o que não é a birra? Sabe quando a criança tá fazendo aquele joguinho assim, começa a chorar? Ai, por exemplo, está no mercado. Está no mercado, passando lá por uma prateleira e a criança vê alguma coisa e ela pede, ela quer. E ela começa a chorar, começa a brigar, e começa a jogar coisa no chão. E aí, se você pega e fala, tá bom, eu vou dar pra você, pronto, tudo passou. Nesse caso, isso não é uma birra. Por quê? Porque a criança tá no controle das suas emoções. Ela tava ali meio que tentando dar uma forçadinha, fazendo uma chantagem para conseguir aquilo que ela queria dos pais. Então, nesse caso, isso não é uma birra. Agora, então, sabendo o que é e o que não é, nós vamos falar hoje sobre a birra nessa forma emocional da criança que perde o seu controle completamente. Uma coisa muito importante para a gente entender é que a birra, ela vem por conta da imaturidade do sistema neurológico da criança. O que é isso? Quando os nossos filhos nascem, eles não estão prontos, né? O nosso cérebro, quando nós nascemos, ele não estava pronto. Ele não estava 100% desenvolvido já. Então, nós temos partes diferentes do cérebro. Quando a gente nasce, tem uma parte do cérebro que está pronta. Esse é o chamado cérebro primitivo. É um cérebro muito parecido com o dos outros mamíferos. Se a gente pegar lá os macaquinhos, os coelhinhos, os cachorrinhos, eles também têm um cérebro muito parecido com esse que nós nascemos. Então, nós temos ali as funções vitais já prontas para acontecer. Por exemplo, nós já somos capazes de reagir à dor, somos capazes de respirar, de ter os nossos órgãos internos funcionando. Então, tudo isso está pronto. Mas a parte cognitiva, a parte do nosso cérebro que toma decisões, que entende a argumentação lógica, que isso é algo que vai sendo desenvolvido depois, ao nascer, ela está praticamente zero, né? A criança não tem essa parte do cérebro preparada ainda. Então, o que acontece? No primeiro ano de vida, então desde o dia que seu filho nasceu até o dia que ele fez 1 aninho, o cérebro praticamente dobra de volume. Lembra quando a gente leva a criança para consulta de puericultura, que o médico toda vez mede, né, a circunferência da cabeça? É para acompanhar justamente se esse desenvolvimento do cérebro está acontecendo de maneira correta. Então, o cérebro desenvolve demais no primeiro ano de vida. Acontece que não é nesse 1 ano que a parte do cérebro que é mais importante para tomar decisões, a parte racional, não é nesse 1 ano que ela se desenvolve. Sabe quando é que ela vai ficar pronta? Com 21 anos. Então, os nossos filhos, ao nascer, têm um cérebro imaturo nessa parte do raciocínio. Eles não são capazes de construir uma sequência racional quando nascem. E isso só vai ficar 100% completo aos 21 anos. Justamente aos 2 anos é quando aparece a maior quantidade, né? Quando a criança já começa a compreender o que é uma frustração, é aí que aparece a grande quantidade de crises emocionais. Lembra que eu falei daquele cérebro primitivo, né? É um cérebro que também alguns autores chamam de cérebro reptiliano. O que ele faz? Ele é responsável pelos nossos impulsos. Por exemplo, quando você está à noite deitado na sua cama e você ouve um barulhão do lado de fora da janela, né? Você ouve um barulhão lá fora. Qual que é a sua reação? Imediatamente você dispara o coração, você começa, né, dar um tremor, tem pessoas que vão se assustar um pouco mais. Então, esse impulso, seu coração dispara, você começa a transpirar.
essa é uma reação do nosso cérebro primitivo. Ele que é responsável por lidar com fortes emoções. Então, falou em fortes emoções, falou de uma tarefa do cérebro primitivo, porque é ele quem realiza isso, é ele quem é responsável por isso. Então, isso já está pronto quando nós somos bebezinhos. Mas a outra parte, aquele cérebro mais evoluído, né, o cérebro superior, o cérebro mamífero que nós falamos, que é o neocórtex, ele que é responsável pelo quê, então? Quando nós refletimos sobre uma decisão que nós vamos tomar, quando, por exemplo, você tem vontade de reagir, de dar uma resposta ruim para alguém e você pensa, não, peraí, eu não posso fazer isso, eu posso magoar outra pessoa, eu não preciso responder nesse tom, se a pessoa está sendo agressiva eu posso ser um pouco mais calmo, não tem problema. Esse cérebro mais evoluído só vai se desenvolver ao longo dos anos. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Quando a criança está fazendo crises de birra com 2, 3, 4 anos, ela simplesmente está tomando a melhor decisão de que ela é capaz com o cérebro que ela tem. Por que isso? Imagina, por exemplo, que você está no parquinho com seu filho de 2 aninhos. Vou falar dos 2 porque é a fase onde começa a ficar super forte, né? E a gente tem, às vezes, crises de saber como lidar com essa situação. Você está com seu filho no parquinho, filho de 2 aninhos, e ele está brincando lá na areia com uma pazinha. De repente ele larga a pazinha, vai para o escorregador e vem outra criança e pega a pazinha dele. O que vai acontecer? Quem já se viu nessa situação? A criança vai voltar correndo, brava, gritando, ou vai bater no outro amiguinho, ou vai morder o outro amiguinho, ou vai começar a chorar, vai ter uma crise emocional na hora. Por quê? O cérebro dela, naquele momento, age completamente por instintos. Então, a reação natural dessa criança é se defender. Tem alguém pegando uma coisa minha. É meu território, eu preciso defender meu território. Exatamente como um outro mamífero faria, né? Como um bichinho faria, né? Costumo brincar, é uma comparação meio tosca, tá? Desculpa se alguém achar meio estranho, mas é como se quando os nossos filhos nascem, eles fossem meio que bichinhos, né? É como se fosse igual um bichinho que a gente tem que ensinar a conviver igual a gente, né? Eles têm que aprender a se comportar igual a nós, mas isso vai vir com o tempo. Isso vai acontecer conforme o cérebro deles vai se desenvolver. E o que eu e você podemos fazer? Primeira coisa é compreender que essa imaturidade do cérebro da criança é a causa dessas reações. Eu vejo muitos pais, muitas mães preocupados, né? Essa mãe que me procurou hoje, que eu contei pra vocês no começo da live, ela me falou assim que ela estava muito preocupada, que ela não sabia exatamente como lidar, como corrigir esse comportamento da criança, porque no fundo a gente sente medo que a criança se comporte assim a vida inteira. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Se você continuar ensinando bons valores e boas coisas para o seu filho, ele não vai permanecer assim. Mas nesse momento, ele ainda não tem a capacidade de agir diferente. Se a gente chega para essa criança que estava lá no parquinho, brincando lá e o amiguinho pegou a pazinha dele. Se a gente chega para ele e fala, e começa lá a chorar, ele está se perdendo nas emoções, ele está completamente fora da sua racionalidade, né? Ele está reagindo por impulso para defender aquilo que é dele. Se a gente chega lá para ele, filho, não precisa agir assim, o amiguinho não vai levar a sua pazinha para casa, o amiguinho já vai devolver, empresta para ele, porque ele é queridinho e não sei o que. Se a gente chegar argumentando tudo isso, nessa hora a criança não está agindo racionalmente, ela só está agindo por impulso. Então não funciona nós termos uma abordagem racional nessa hora. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a criança está imersa em um poço de emoções. Mexeram com ela e provocaram um instinto. E às vezes somos nós mesmos que mexemos com a criança e provocamos um instinto de reação, uma proteção na criança. Por exemplo, ela pode estar sentindo raiva porque ela queria comer no pratinho rosa e você colocou o pratinho amarelo, por exemplo, né? Ah, eu queria o copinho com tampa e veio o copinho sem tampa. Quando a criança tem uma frustração, a sensação, o sentimento que ela tem
esse sentimento de estar frustrada inunda a criança. É como se viesse uma enxurrada de emoções naquele momento que ela não sabe como administrar. Então, nesse momento em que a criança está perdida nas suas emoções, qual é a melhor solução que eu e você temos? É conectar com a criança. Então, esse é o primeiro passo, nos conectar com a emoção da criança. Como assim? Nós precisamos fazer com que o nosso filho perceba que nós entendemos o que ele está sentindo. A criança tem que sentir que ela é sentida, desculpa a redundância, mas ela tem que sentir que nós estamos ali e estamos vendo o que ela está sentindo. Por exemplo, no caso do parquinho, da Pazinha, não adianta a gente chegar argumentando ou falando racionalmente para a criança o que ele tem ou o que ele não tem que fazer. Mas eu posso abaixar, olhar nos olhos do meu filho e falar para ele: filho, você tá triste porque o amiguinho pegou sua Pazinha? Você tá com medo que o amiguinho leve a sua Pazinha embora? É essa uma abordagem emocional. Isso vai cativar a criança e sentir: puxa, a mamãe tá me entendendo. Ela tá sentindo, eu não preciso mais ficar mostrando tanto o que tá acontecendo, porque ela me entendeu. Que, acredite, enquanto nós não entendemos o que a criança sente, enquanto ela não percebe que nós entendemos isso, ela vai continuar tentando mostrar essa emoção, ela vai continuar tentando fazer isso e cada vez mais vai se perder nas suas emoções para ela poder se sentir compreendida. Então, o primeiro passo, primeiro a gente tem que ter esse conhecimento, né, que é uma pura imaturidade neurológica. Então, nós precisamos nos conectar emocionalmente com a criança. Eu vou dar uma sequência de passos aqui, tá? Então esse é o primeiro. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Então se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí e depois eu vou responder, tá bom? Então, pra gente se conectar, pra gente estar em sintonia com a criança, pra ela sentir que está sendo sentida, uma das coisas é o toque. Então quando nós tocamos o nosso filho, pegar nos ombros e o olhar nos olhos, como quem diz: filha, eu tô aqui, eu tô te vendo, eu tô me importando com o que você sente. Então, o toque, o tom de voz carinhoso. Vê como às vezes a gente faz justamente o oposto, né? Não é à toa que a gente sofre tanto com essas birras das crianças, porque a gente não tem a informação necessária. A partir de hoje a gente já vai poder fazer diferente. Mas o tom de voz carinhoso dá também para a criança a sensação de que ela está sendo compreendida. Então, quando nós abaixamos, olhamos nos olhos, seguramos a criança gentilmente pelos ombros, a gente pode falar para ele: filho, vem cá, a mamãe vai pegar você no colo, tudo bem? Vou te dar um abraço, posso te dar um abraço? Então, a gente já entendeu a criança, já entendeu os sentimentos dela. Lógico que ela tá lá naquele processo de birra, de se bater, e não sei se aí na sua casa já aconteceu. Aqui em casa já vi birra de se jogar no chão, de gritar, de se debater no chão por 5 minutos seguidos, né? Já vi tudo isso aqui já, de você não ter nem como pegar a criança. Então, nesses momentos em que a criança tá se batendo demais, em que ela não tá aceitando nem que você pegue, a gente dá um tempinho, espera. A hora que ela começa a se acalmar e silenciar um pouquinho, aí nós nos conectamos, né? Então, nos conectar emocionalmente com a criança, seja pelo toque, pelo olhar, pelo tom de voz carinhoso, escutando o que ela está dizendo, que muitas vezes nós já chegamos falando e argumentando e explicando que isso não pode, que é feio fazer assim, que não pode gritar, que não pode chorar. Mas veja que nessa hora, quando nós dissemos assim para a criança: para de chorar, não adianta você chorar, que bobeira, pra que fazer assim, não precisa agir desse jeito. Tudo isso que nós estamos falando é a mesma coisa que a gente dizer assim: fica quieto que eu não sei, não importa o que você tá sentindo, fica quieto e para de chorar. É como se nós estivéssemos fazendo isso, entende? Só que de outra forma. A gente tá calando os sentimentos da criança. O que ela tá fazendo nessa hora? Que ela tá na birra, que ela tá se batendo? Ela tá tentando desesperadamente mostrar que tem algo muito frustrante acontecendo na vida dela. E ela quer ser vista, ela quer ser acolhida. Ela precisa, né? Muito mais do que ela quer. Ela precisa ser acolhida. Então, o quanto antes eu e você escutarmos o nosso filho, mais cedo essa birra vai ceder. Mais cedo essa birra vai parar de acontecer.
Então, conectar com a criança emocionalmente é o primeiro passo, tá? Então, não podemos esquecer disso. Nessa hora, abre um parênteses aí. Nessa hora, não adianta argumentar. Não adianta vir com explicações lógicas, simplesmente porque quem está dominando o comportamento da criança nessa hora é aquele cérebro primitivo que eu expliquei lá no começo. Então, quem chegou depois e não pegou é porque nós temos um cérebro instintivo que está defendendo aquilo que a criança sente como necessário. Então, se nós tentarmos ir pelo lado racional, não vai ter efeito, não vai funcionar. Você já deve ter tentado fazer isso. Eu também já tentei fazer isso já e não funciona. Né? Então, nessa hora que a criança está lá berrando, esperneando, gritando, não adianta argumentar. E não adianta falar, se você fizer isso vai ter castigo. Tá. A criança não está conseguindo raciocinar naquela hora. Depois de se conectar, então nós vamos para o segundo passo, que é acalmar a criança. Ela está passando por esse turbilhão de emoções, essa inundação emocional, justamente porque ela não tem a capacidade ainda de se acalmar sozinha. Então, se o seu filho está lá no meio de uma birra, você primeiro se conectou. E como é que eu vou saber se a criança já se conectou comigo? Se eu já posso ir para o segundo passo? É quando eu percebo que a criança já me olhou, já deu atenção ao que eu estou falando, ela está ouvindo o que eu estou falando. Então, aí eu vou tentar acalmar ela. Filho, vem cá, você quer vir no meu colo? Posso pegar você no colo? Nessa hora, posso até, inclusive, mudar de assunto, tá? E aqui eu vou dizer pra vocês que eu tinha muito medo disso. Quando eu tinha minha filha mais velha, eu tava testando, né? Eu brinco que o primeiro filho é um sobrevivente, né? Então eu tava testando algumas coisas que eu queria tentar fazer dar certo. Porque ela, até os 2 aninhos, era aquela criança perfeita, aquele bebezinho querido, que sempre obedece, que faz tudo certinho, que você fala, não mexa aí, ela não mexe. Você fala, senta, ela senta. E aí, de repente, com 2 aninhos, ela começou a ter essas crises terríveis de se jogar no chão, gritar, espernear no chão, e eu não sabia como lidar com o comportamento dela. Então, eu testei várias coisas e eu tinha medo que se eu mudasse de assunto na hora que a minha filha estivesse tendo uma crise de manha, uma crise de birra, eu estaria deixando de educá-la. Entende isso? Essa mãe que conversou comigo hoje, que eu contei pra vocês no começo da live, ela falou a mesma coisa assim, Mari, mas e se eu não mostrar na hora, se eu não corrigir, eu não vou estar deixando um comportamento ruim acontecer? Digo pra você que não. Nós vamos conseguir ganhar um tempo e vai ter o momento certo, né? Nesse passo a passo aqui vai ter o momento certo em que a gente vai fazer a correção, mas não é agora ainda. Primeiro, eu preciso que a criança se acalme. Enquanto as emoções estão tomando conta dela, ela não vai aprender lição nenhuma. Ela não vai entender os conceitos que eu tô querendo explicar, que ela tem que dividir, que não é a hora do biscoito agora, que agora depois vai ser a hora do almoço, que não faz diferença nenhuma tomar no copinho verde ou no copinho azul. Não adianta eu explicar. Então, primeiro eu preciso acalmar a criança. Então, acalma a criança é o segundo passo. Para isso, eu posso distrair ela com alguma coisa, levar ela lá fora para tomar um ar. Eu posso tentar cantar uma música com ela. Filho, lembrei de uma música que você gosta, vamos cantar? Tentar mudar o foco dela para outra coisa que não a causa da birra. Então, primeiro passo, conectar-me emocionalmente com a criança. Segundo passo, acalmar a criança. E só depois que eu acalmar a criança que vem o terceiro passo, que aí eu vou explicar para ela o que estava acontecendo e como ela poderia ter agido diferente. Então, às vezes a gente vai direto para o terceiro passo, pulando o segundo e o primeiro, e aí acontece o que normalmente acontece, né? Nós não temos os resultados que a gente espera, a birra não cessa, a criança não aprende e a gente fica frustrado porque não sabe como reagir, a gente não consegue conter aquela situação. Então, depois que eu já me conectei, depois que eu já acalmei a criança, aí sim eu posso falar. Deixa eu contar pra vocês como é que acabou aquele caso de birra hoje de manhã aqui em casa. Então, contei pra vocês que a minha filha mais velha tinha feito um trabalhinho, uma caixinha pra fazer um teatro de fantoches. Inclusive, ela tá lá dentro brincando com a minha filha do meio agora. Estão as duas lá no teatrinho de fantoche. E a Helena, num momento de muita raiva, porque eu não deixei ela fazer alguma coisa hoje de manhã, ela foi lá e estragou todo o trabalhinho, né? Pronto, deu aquela crise imensa de birra, aquela manha. Então, o que eu fiz na hora?
No momento imediato em que eu vi que a Helena estava tomada de raiva, e era raiva mesmo, sabe? Quando você vê que faz aquela cara, assim, aquele beiço imenso, e sai batendo e jogando coisas, assim. Quem vê ela toda fofinha, toda lindinha, toda carinhosinha, não vê a criança que existe ali por trás nos momentos de birra, né? Nossos filhos nos momentos de birra é como se fossem aqueles ursinhos bonitinhos que de repente viram um gremlin lá de fora, né? Vem lá um ser de outro mundo ali e se manifesta. É quase isso. Então, a Helena estava nesse momento. Então, na hora em que ela estava ali, terrível naquela manha, naquela birra, eu deixei ela um pouquinho sozinha. Ela foi lá pra dentro no banheiro, foi lá, ela sozinha, foi se deu um tempo. Isso é algo que eu já falei pra ela outras vezes. Então, ela saiu, foi lá pra dentro. Depois que eu vi que ela saiu do banheiro, aí eu fui lá no corredor, abaixei, olhei nos olhos dela e falei: filha, você ficou brava porque a mamãe não deixou você fazer o que você queria, né? E ela com aquela cara assim, beiçuda assim, né? Olha a cena, né? Então, ela com aquela cara brava falou que sim. Aí ela começou a me escutar. Ela não tava me escutando até aquela hora, né? Ela tava brava gritando. Aí quando eu abaixei, eu olhei pra ela e falei: você tava brava, né, filha? Sim. Você ficou chateada com a mamãe, que a mamãe não deixou fazer isso, né? Pois é, filha, a mamãe entendeu que você tá triste, que você tá brava. Eu não queria que você tivesse ficado brava, mas eu entendo você. A hora que eu falei isso, ela desfez aquela cara, desfez aquele beiço, baixou o ombro, né, que tava assim, baixou o ombro. Quando ela entendeu que eu tava acolhendo ela foi se acalmando. Aí eu peguei ela no colo, que antes ela nem deixava, né? Peguei ela no colo, vim aqui pra cozinha de novo. E aí eu conversei de outro assunto com ela. Filha, olha só aqui, eu nem lembro o que foi, mas eu falei de outro assunto. Então eu tirei o foco daquela manha, daquela birra, falei de outro assunto e ela deu um sorrisinho e começou a conversar do outro assunto. Então já deu uma acalmada, ela já tinha ficado um pouquinho sozinha. E aí depois que ela se acalmou, ela foi ali na sala, brincou um pouquinho, voltou e aí veio pra perto de mim de novo. Quando ela veio perto de mim, aí sim eu percebi que ela já estava calma, que ela já estava com o racional dela funcionando normalmente de novo. E aí eu retomei o assunto. Falei: filha, você viu o que você fez com o trabalhinho da sua irmã hoje? Ela fez uma carinha de arrependida, entende? Uma carinha assim, e falou que sim. Falei: puxa vida, filha, a Fer ficou tão triste, né? Ela até chorou. Aí ela balançou a cabeça assim de novo, porque ela tinha visto o que estava acontecendo. E ela não fez aquilo porque ela é uma criança malvada, porque ela é uma criança ruim, porque ela não tem respeito pela irmã dela, porque ela gosta de estragar. Ela fez porque ela estava com raiva. Ela só não sabe administrar ainda essa raiva. Então, depois que eu falei isso pra ela, eu falei: filha, você viu que a Fer ficou triste? Aí vem o quarto passo, tá? Então, primeiro, conectar emocionalmente com a criança. Segundo passo, acalmar a criança. Terceiro passo, conversar sobre o que aconteceu. Aí sim eu posso argumentar. E o quarto passo é perguntar para a criança como ela acha que ela poderia ter feito diferente. Ou então, sugerir para a criança como ela poderia ter agido diferente. Então, nessa hora eu perguntei para Helena, falei: Helena, como você acha que a Fer está se sentindo? O que você acha que a gente podia fazer para que ela se sinta melhor? Para que ela se sinta mais feliz? Porque ela tá triste que você estragou o trabalhinho dela. E imediatamente a Helena sugeriu, falou: mamãe, acho que eu posso fazer uma cartinha para ela. Eu falei: isso, filha, perfeito, faz uma cartinha para ela. Dela: eu vou desenhar um coração. Então, na linguagem de uma criança de 3 anos, ela estava querendo pedir desculpas para a irmã. E ela é muito durona para pedir desculpa, mas dessa forma é a forma que ela consegue manifestar desculpas dela. Então, veja que se eu tivesse pegado naquela hora que a Helena foi lá e estragou tudo o trabalhinho dela, eu poderia ter tido uma reação completamente diferente, mas que não chegaria nesse objetivo, né? Então eu poderia ter batido nela, poderia ter colocado ela de castigo, poderia ter gritado com ela, poderia ter falado um monte de coisas e, nossa, todo o ambiente da casa teria sido um terror, né? Justo na hora que a gente estava se preparando para almoçar, preparando para ir para a escola. Então poderia ter sido completamente diferente se eu não tivesse entendido. Ela está só tendo uma reação de uma criança de 3 anos que não sabe como lidar com as próprias emoções.
Então, eu me conectei com ela, dei um tempinho para ela primeiro. E olha que interessante aqui, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Depois que ela se acalmou, que ela resolveu fazer a cartinha, fez a cartinha com o coraçãozinho pra irmã e tudo, né? E depois tudo ficou bem de novo. Ela me contou que ela foi pro banheiro e foi lavar o rosto. Ela falou assim: mamãe, eu fui sozinha no banheiro e eu fechei a porta porque eu não queria que você me visse chorando e eu fui lavar o rosto. Eu, filha, você foi lavar o rosto? Ela, pra me acalmar. Então, olha que gracinha, né? Então, eu já tenho trabalhado bastante com ela sobre isso, porque eu diria assim que das minhas 3 filhas, ela é a que tem o temperamento mais intenso, né? Ela é muito dominante no temperamento dela e ela se sente muito frustrada quando as coisas não são exatamente do jeito que ela gosta. Então, quando ela foi lá pro banheiro, ela deu um tempo e eu ensino isso pra ela. Falo: filha, quando você tá com raiva, você pode sair de perto. Então, nesse quarto passo, a gente tem que dar opções. Porque eu tô falando pra criança o que ela não pode fazer. Você não pode bater, você não pode brigar com seu irmão, você não pode quebrar as coisas, você não pode xingar, você não pode se jogar no chão. Tá, mas então o que ela pode fazer? Como é que ela lida com essa emoção? Então aí entra o nosso papel de orientar a criança. Falar: filho, você pode sair de perto do seu irmão quando você estiver com raiva, quando você estiver bravo, e depois que você se acalmar, você volta a conversar com ele. Às vezes, com a Helena, eu falei pra ela isso de ela sair. Hoje, ela mesma sozinha saiu, sem eu falar nada. Ela saiu de perto, foi pro banheiro e fechou a porta. A hora que ela tava um pouquinho mais calma, ela saiu do banheiro. Mas outra coisa que a gente usa às vezes é respirar. Quando ela tá muito brava, ela tá assim bufando, né? Que tá aquele bichinho saindo, né? Eu falo pra ela: filha, respira com a mamãe. Vem cá, respira. Algumas vezes funciona, algumas vezes não, né? Então eu vou tentando uma coisa ou outra. Algumas vezes funciona colocar uma música para ajudar a criança a se acalmar. Sabe que às vezes, quando ela vê que eu tô brava com as meninas, por exemplo, por algum motivo, que eu pedi uma vez, pedi 2 vezes, pedi 3 vezes e preciso falar um pouco mais firme com elas, às vezes a Helena me fala assim: mamãe, vamos colocar uma música para você? Então ela já sabe que um dos recursos que a gente tem para manter a calma é colocar uma música, por exemplo. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas. Então, ótimo, eu preciso ensinar para o meu filho o que ele pode fazer, então, para ele poder se acalmar. Então, nós precisamos seguir esses passos. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro deles, conectar-me emocionalmente com a criança. Não racionalizar, não argumentar, não querer dar lição de moral nessa hora, não querer educar nessa hora, não querer disciplinar nessa hora, porque não vai funcionar. Lógico, não tô falando aqui que a gente tem que aprovar o comportamento da criança. Ah, não, tudo bem, pode bater, você é novinho ainda. Não, a gente não vai permitir nenhum comportamento inadequado. Mas eu não vou querer explicar nessa hora. Depois eu acalmo a criança. Depois que ela se acalmar, aí sim eu converso, explico, oriento e depois eu explico para ela como ela poderia ter agido. Então hoje eu falei para Helena várias vezes que ela poderia ter conversado com a irmãzinha, que ela poderia ter vindo conversar comigo, porque na verdade era comigo que ela estava brava, né? Ela estragou o trabalhinho lá, o teatrinho da Fernanda, mas era comigo que ela estava brava. Então eu falei: filha, você pode vir falar com a mamãe, falar assim: mamãe, eu tô com raiva porque você não deixou eu fazer o que eu queria. Então nós precisamos ensinar para eles. Isso é uma alfabetização emocional, tá? E aí, existe algo que inclusive essa mãe me falou hoje também, né, quando ela me mandou aquela pergunta no direct. Ela falou assim: Mari, é difícil a gente conter essas crises, que por mais que a gente queira lidar de uma maneira tranquila, é difícil quando tem pessoas em volta olhando. Você já passou por isso? Você tentando lidar ali com uma situação com teu filho e de repente todo mundo tá olhando. Às vezes você tá no mercado, que birra não escolhe o lugar, né? Às vezes você tá no mercado, às vezes você tá no shopping, às vezes você tá numa loja, às vezes tá na escola, saindo da escola e a criança resolve dar aquele piti porque alguma coisa não foi exatamente do jeito que ela gostaria. Então, essa pressão externa, nós precisamos lidar com isso, porque isso acaba atrapalhando demais a forma como a gente vai lidar. Às vezes, pelo medo de incomodar as outras pessoas, nós acabamos tomando decisões ali no momento que não seriam as mais adequadas, né? Quantas vezes a gente já
corrigiu muito mais, né, de uma forma muito mais severa uma criança porque tinha alguém olhando para mostrar, não, eu mando aqui, eu sou a mãe aqui. E talvez se a gente deixar a criança até ela se acalmar, as pessoas em volta não vão entender. Mas eu digo aqui que nós precisamos lembrar que a educação dos nossos filhos, ela vai ficar para sempre. E esse momento que as pessoas podem até olhar e nos julgar, amanhã ninguém me lembra mais. Então, lembre-se que o mais importante nessa hora é a gente pensar no que eu quero. Eu não quero só que a criança pare de chorar. Eu não quero só que ela pare de fazer esse comportamento que ela está tendo, né? Hoje eu não queria só que ela parasse de estragar o trabalhinho da irmã. Eu queria ensinar ela como lidar com as emoções. Isso é pra vida, né? E aliás, tem pessoas que crescem e não aprendem isso, justamente porque não tiveram essa alfabetização emocional. Eu vou pedir pra vocês, quem mandou pergunta aqui antes, para mandar de novo as perguntas, porque elas ficaram lá pra cima aqui, eu acho que eu não vou encontrar elas agora. Deixa eu ver se eu encontro algumas, mas vão mandando de novo aí pra mim, pra ver se eu consigo responder todas, tá? Vou deixar uns minutinhos aqui pra gente responder as perguntas relacionadas às birras e às mães. Vamos ver aqui. Não vou conseguir encontrar de novo aqui agora. Manda pra mim de novo, tá? Então, sobre esses comportamentos e birras e manhas e situações difíceis, eu acho que eu vou fazer assim, ó, manda por direct pra mim, que aí depois eu vou respondendo nos stories, né? A gente pode conversar muito mais sobre isso, mas em resumo de tudo isso que nós falamos, eu diria assim: não julgue o seu filho como um serzinho mimado, com mau comportamento, quando ele simplesmente estiver demonstrando que ele não sabe lidar com as frustrações. Nós é quem vamos ensinar isso para a criança. Eu e você, que somos os adultos, nós vamos nos manter no controle das emoções para ensinar a criança como ela deve agir. Então, vamos lembrar de tudo isso. Na próxima crise de birra que o seu filho tiver, lembre dos 4 passos: conectar emocionalmente, acalmar a criança, explicar, argumentar e aí depois falar para ela como ela deveria ter feito melhor, como ela poderia ter feito melhor. A Juliana está colocando aqui: deixar a criança chorar pode? E depois pergunta se quer um abraço? Juliana, eu diria que sim, nós precisamos deixar a criança chorar. Nós temos uma cultura de que choro não pode, que choro é ruim, eu tenho que calar o choro a todo momento, mas lembra que quando a criança é um bebezinho, essa é a primeira forma de comunicação que eles desenvolvem. Para mostrar que tem sede, para mostrar que tem fome, para mostrar que tem sono. Então, o chorar para a criança é uma forma de comunicação. E se a criança está frustrada, ela queria aquilo, ela queria o copinho azul, ela queria ficar mais um tempo brincando antes do banho, por exemplo, e a gente falou que ela não pode fazer aquilo, a gente pode permitir que a criança expresse esse sentimento. Não vai fazer mal para ela. Então, ela chorar, tudo bem. O que eu não posso permitir é o mau comportamento. Por exemplo, se a criança está batendo em você porque ela está brava, nós vamos segurar com firmeza as mãos da criança e nós vamos tentar acalmar ela e depois vamos explicar o porquê que bater na mamãe não é legal. Depois a gente fala isso pra ela, né? Mas naquela hora a gente vai conter o comportamento. Eu não vou permitir que a criança bata, eu não vou permitir que ela morda os amiguinhos, eu não vou permitir que ela saia quebrando as coisas pela casa ou que ela se exponha a algum risco. Mas chorar é completamente normal. Então, sim, nós podemos permitir que a criança chore e isso vai até ajudar ela a aliviar naquele momento. Tem crianças e crianças, tá? Tem crianças com diversos tipos de personalidade aqui, então, que nem eu falei pra vocês, essa minha filha mais nova, a Helena, ela é que tem o temperamento mais forte. As crises de birra dela são muito mais intensas do que a minha filha do meio tinha. Então, era muito mais tranquilo lidar, embora tivesse as crises também. Mas hoje é muito mais intenso. Então, deixo que ela fique brava, deixo que ela mostre que está com raiva, que ela fale que está com raiva. E aí depois eu ajudo ela a se acalmar e entender como ela poderia ter feito diferente. E aos pouquinhos o cérebro vai se desenvolvendo e a criança vai aprendendo como lidar com essa raiva. Então, oi Kate, já foram dormir? A Heleninha já dormiu hoje. Hoje ela foi dormir mais cedinho, as outras duas estão brincando, me esperando. Aliás, já vou encerrando por aqui, já deu nosso horário, que agora é a hora da historinha das crianças.
Gente, uma delícia estar com vocês, tá? Obrigada por estarem aqui comigo. E de coração espero que tenha ajudado, tá? Como eu gostaria de ter ouvido essas coisas quando eu tinha minha primeira filha, né? Não tinha ninguém para me ensinar sobre isso exatamente nesse assunto e eu acho que teria facilitado demais a minha vida. Porque eu tinha muito medo de não estar educando suficientemente, pensando, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Onde é que eu estou errando para a criança ter uma crise de birra dessas? Então eu digo, o nome de tudo isso é criança, né? Eles são crianças, eles estão aprendendo a lidar com as emoções e a gente vai aos pouquinhos ensinando eles a fazerem tudo isso, tá bom? Então, um beijo, tudo de bom pra vocês. Mandem pra mim as dúvidas no direct, que daí eu coloco nos stories as respostas até amanhã, tá bom? Boa noite pra vocês, gente. Até a próxima!